Quinta ao Vivo. E voltamos aqui nesse bate-papo edificante, Quinta ao Vivo, segundo bloco, hoje compartilhando aqui com o Bernardo, diretamente de Cachoeira, nosso irmão amado aí, que aos 12 anos teve uma experiência, né, impactante, né, familiar aí, né, de um abuso. Sofreu muito, né? Muito. Porque não... Quando é que você conversou com alguém sobre isso? Quantos anos você tinha? Como é que foi? Foi... A primeira pessoa a saber, irmão, foi aqui na igreja. Eu tava fazendo uma terapia. E foi cerca... Eu tinha 17 anos. 100 hoje? 6 anos depois. 5 anos, né? 6 anos depois. Que eu fui compartilhar durante primeiro. 6 anos, você sofri passou quieto. por todo esse processo do joelho, né? Da perna, do fêmur, né? Que foi na bacia, que aliás, né? Sim, do abuso. Sem falar que eu sofri bullying demais na escola, né, irmão? Tanto físico como brincadeirinhas, né? Eu Sim, me machucavam, mesmo, né? me machucavam fisicamente também. Mas, assim, irmão... E aí nós paramos na questão da escoliose ali. Como é que é isso aí? A escoliose, irmão, a perna dói ainda. Mas o que me machuca mesmo é a coluna. Eu sou uma pessoa, só por Deus mesmo, irmão, mas eu acordo com dor e durmo com dor. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas é o meu espinho na carne, né, irmão? E por muito tempo eu não aceitei. Como tu disse, um baita espinho, né? Muito tempo eu não aceitei. Como que eu tô na igreja, eu busco Deus e eu tenho isso? Sim, a gente falou de estar na igreja, né? Porque, assim, irmão, a gente acha que a gente tem que ser perfeito porque tá com Deus. A gente tem que ter uma saúde plena, física, mas não é assim que funciona, irmão. Se eu não tivesse começado o problema na perna, talvez eu não estaria com Deus. Quase certo que não. Sim. Entendi. Então, é um trabalhar muito grande na minha vida. E isso até hoje eu tô tendo que buscar recursos naturais, médicos, porque eu não tenho fé que Deus vai me curar. E eu falo que eu não tenho fé. Até eu e minha esposa estamos fazendo diariamente a oração da cura divina. Amém. Só que eu não... Sabe, a gente faz meio forçado porque um falou pra gente que ia fazer. Que a gente... É pra fazer que Deus cura. Porque a gente tem testemunho que Deus resolve as coisas, irmão. A gente tem testemunho, só que a gente próprio não tem fé. Amém. A gente não entrega esses... Mas estão exercitando. Estão exercitando essa fé, praticando a oração da cura divina. E nós tivemos ali, fazendo um parênteses em São Paulo, muitos testemunhos aí. Até depois você pediu para falar com a Grazi, minha esposa, tem muitos irmãos lá. Inclusive ela teve, né, uma experiência com a cura divina, com a oração da cura divina, né? E em relação até à Covid, né, que muitos aí chegaram a óbito, né? E a gente teve aí muitos livramentos em relação a essa oração da cura divina, né? Até para incentivar aí a todos que estão acompanhando, como o Bernardo está fazendo, né, você também, né, lutar, né, pela cura divina, usando dos recursos que você acessa. Um recurso esse que você tem ali através do aplicativo Pão de Judá, tem a oração Cura Divina. Amém? E aí, como é que ficou a questão da escoliose, Bernardo? Tá em tratamento ainda? Como é que tô em tratamento. Mas aí depois que surgiu, você se deu conta que a questão do pé um pouco inclinado estava te prejudicando as costas. É que assim, irmão, por causa da diferença do fêmur, né? Que é menor. Eu sempre fui uma criança, assim, olha, eu tive um cuidado, um ensinamento uma educação muito boa pelos meus pais. Uhum. Desde pequeno, nunca escolhi roupa, nunca escolhi calçado. O que eles me davam estava perfeito. Ainda mais porque eles tinham uma situação complicada comigo, né, irmão? E eles estavam gastando muito dinheiro comigo. Querendo ou não, eu ia pela justiça, mas antes da justiça, a gente gastou muito dinheiro, né? Fazendo médico, isso, pegando muleta, aquilo, remédio. Então, eu tinha muita dor. Não, eu não tenho dúvida. Só que eles sofreram contigo. Também, sofreram demais. E aí, só que assim, irmão, quando comecei a sentir muita dor nas costas, eu não vou falar para meus pais, porque eles já gastaram muito comigo. Não quero que eles gastem mais. Eu tinha aquele sentimento de culpa. E ainda mais com a depressão, né? Não tinha o que fazer. E por causa da depressão a gente fica muito rejeitado. A gente fica com muita rejeição. Não vou falar isso porque vai me menosprezar, vai achar que tá ruim. Mais um problema, né? E na verdade não era um aviso de algo que poderia vir, né, Sim. Bernardo? E aí, mas, irmão... Em função disso tu não falou. Aí depois de um tempo eu comecei a reclamar, faz uns 2 anos que eu comecei a reclamar da coluna mesmo. Ano passado... faz 1 ano e meio, mais ou menos, que eu comecei a construir a minha casa. Então, eu tive que pegar
pau mesmo, e aí piorou a coluna. E agora eu tô em tratamento, né? Mas eu tenho outro testemunho até. Mas fez a cirurgia. Fiz a cirurgia Só pra gente fechar aqui, fez a cirurgia com quantos anos? com 15 anos. Com 15 3 anos. anos depois da Ficou doença. boa. Ficou boa. Deu, enxertou o osso, né, raspou a parte ruim, cessou a questão da doença ali. Ficou a diferença só de tamanho Exatamente. da perna, que é um pouquinho diferente da outra, né? O que? Um centímetro, 2? 1,8 centímetros. 2 centímetros Praticamente 2. E aí, então, deu a questão da coluna, né? De 2 anos pra cá, tu tem tratado. Tá com quantos anos agora? 21. Tá com 21. E assim, irmão, eu sempre tive uma relação muito boa com meu pai. Meus pais sempre se deram bem, mesmo separados, sempre se deram muito bem, graças a Deus. A separação faz tempo? Como é que foi? Desde que eu tinha uns 2 anos. Desde 2 anos. Uns 2, 3 anos, por aí, eu não sei direito, irmão. Sim. Aí Praticamente toda a tua infância, enfim. Eu me criei com eles separados. Com eles separados, Um certo. pouco na casa de um, um pouco na casa de outro. Tinha uma relação muito boa com eles. E aí meu pai sempre E continua tendo. Graças a Deus. Oh, glória. Aí meu pai sempre foi muito gaúchão, muito meio brabo. Eu não tinha uma relação muito boa com ele porque eu tinha medo dele, ser bem sincero. Sim. E aí, irmão, Deus fez uma obra, sabe? Porque até os 18 anos, até os 17 anos que eu compartilhei na terapia, né, com o irmão da igreja. Aí, em dezembro, que eu ia fazer 18 anos, eu também conversei com a minha mãe, foi quando eu me abri para ela. E com 18 anos, irmãos, eu trabalho com meu pai, né, e eu fui lá na loja, não vinha ninguém, e eu senti, fala com teu pai, pede perdão para ele. E eu, pai, senta aí. E ele, não tenho que fazer isso, pai, senta aí. Eu quero te pedir perdão, e eu tô amargurado com o Senhor, porque quando eu precisei, o Senhor muitas vezes não estava. Porque eu passei pela depressão, eu passei por isso. E o Senhor não sabia. E eu quero tirar essa mágoa de mim. Foi quando Deus mudou toda a minha vida com meu pai. Glória. Toda a minha relação. Que maravilha. Foi quando ele me pediu perdão. Deus tocou nele na hora. Tocou dele. Ele não é cristão, irmão, mas assim, ele busca Deus. Ele busca Deus e foi quando ele reconheceu assim, irmão, a minha relação com meu pai tem muito amor agora. Vê como tu teve que ter coragem e ouvir Deus, né? Deus... E tá no Senhor, né? Para que esse momento acontecesse. Foi uma bênção, irmão, porque mudou tudo. Hoje, meu pai fala pra minha esposa que ela é uma filha pra ele. Que, assim, olha, a gente tem uma relação maravilhosa, irmãos. Olha, o perdão, assim, é essencial na família, porque a gente acha que nossos pais sabem das coisas, eles não sabem, irmão. Eles têm muita coisa para fazer no dia e muitas vezes eles não têm tempo para olhar para a gente. E a gente está rejeitado, a gente está em rebelião. E o perdão é essencial. Amém. O perdão é essencial. E assim, olha, eu tenho uma relação maravilhosa com a minha mãe também, assim, olha. E porque Deus trabalha, irmãos. Eu tive essa doença, mas eu tive uma educação, uma atenção dos meus pais muito grande em mim. Porque se eu não tivesse, talvez, uma atenção maior, como eu tentei suicídio, talvez eu teria me suicidado. Mas Deus foi muito bom comigo em questão do cuidado. Questão, assim, olha, do meu advogado, assim, olha, do nada aparecer, assim, olha, nem me conhecia, eu não conhecia ele, irmão. E aí, depois de 15 anos, ele aparecer para os meus pais, assim, então vamos cuidar disso. Não cobrar R$1, irmãos. Ter todo o processo, assim, tirar do dinheiro dele. É Deus. E agora, com 21 anos, assim, eu casado, uma bênção. Meu testemunho de casamento também é uma bênção. Já vamos chegar lá. Então, assim, olha, Deus trabalhou muito comigo desde os 12 anos. Tem trabalhado muito, assim, questão de dor. Eu sei o que é dor. Mas é interessante falar disso, né, porque, e ainda mais que eu tô indo no lar transitório agora, que a gente olha que aquelas crianças, fisicamente, elas estão bem. Mas elas não têm um amor de pai, não tem mãe. Sim. Então, assim, eu tive. Lar transitório. Eu tive. Então, a gente tem que cuidar, irmãos, na questão de reclamar. Eu murmurei demais. Mas eu tive um pai e uma mãe, uns irmãos. Tive família ao meu lado, né? E mesmo com separação. Porque a família não deixa de ser pai e mãe separados. São pai e são mãe. E Deus me honra. Porque às vezes as pessoas estão reclamando porque meu pai é separado e ficam lá. Não. Mas tem pai e tem mãe. Não adianta ficar amargurado, né, irmão? Uma hora ou outra vão ter que conversar.
uma hora ou outra eu vou ter que, o filho tá assim assado, né? Sim. Então, assim, olha, Deus me honrou por honrar pai e mãe, né? Então é uma bênção isso. Vamos falar um pouquinho mais desse pico de depressão que você teve aí, que você citou, e também da questão do casamento. Já voltamos aí no terceiro bloco. Quinta ao Vivo.